Don't burn your hand on. You know how to crack an egg? There you go. Whoa! Whoa, it's cooking! O sol não está dando trégua. Respirar o bafo quente está ficando mais difícil a cada momento. O suor escorre pelo seu rosto. Você se sente fraco. Se não resfriar rapidamente o seu corpo, você pode morrer. Mas elas já pegaram no sono faz tempo. Isso significa que aquela fumaça está vindo das árvores. Você está perto de um incêndio, bem no meio da mata. Este é o Como Sobreviver a uma Onda de Calor. Ondas de calor são períodos de clima extremamente quente. Elas ocorrem quando uma alta pressão na atmosfera força o calor para baixo. Uma onda de calor pode durar de 2 dias a algumas semanas, mas as consequências para as comunidades e as pessoas são catastróficas. A Organização Mundial da Saúde considera as ondas de calor o mais perigoso dos desastres naturais. O número anual de ondas de calor aumentou drasticamente, passando de uma média de 2 por ano nos anos 1960 para 6 por ano na última década. Um incêndio florestal pode acontecer em qualquer lugar do planeta. Em 2019, mais de 50 mil queimadas devastaram florestas pelo mundo. Mas, em 2021, esse número triplicou. Foram registrados 325 mil focos de incêndios em vegetações só na América do Sul. Esse inferno descontrolado se alastra rapidamente e destrói paisagens inteiras. 90% dessas queimadas são causadas por humanos, seja por acidente ou de propósito. Mas como elas começam realmente? Os incêndios florestais acontecem quando uma fonte de calor entra em contato com algo inflamável, como um fósforo em folhas secas ou um raio numa árvore. E em condições extremas, as labaredas podem atingir 50 metros ou mais de altura e temperaturas acima de 1.200 graus. Esse fogo é extremamente perigoso. Uma pesquisa da Escola de Saúde Pública e Preventiva da Universidade Monash, na Austrália, concluiu que pelo menos 47 mil pessoas são hospitalizadas cada ano no Brasil por causa da fumaça das queimadas. Então, o que fazer se estiver cercado de chamas violentas? A vegetação pode te salvar? Você deve subir ou descer o morro? Deveria ficar pelado e dar no pé? Como o calor extremo pode danificar o seu cérebro? Qual é a forma mais eficaz para resfriar rapidamente? E será que temperos podem realmente salvar sua vida? Primeiro passo: fique de olho na sua temperatura corporal. Um dos maiores riscos à saúde causado por uma onda de calor é a exaustão ao calor. Isso ocorre quando a temperatura do seu corpo passa de 37 graus. Se não for tratada, a exaustão pode progredir para a insolação, danificando o cérebro e os órgãos internos. Uma insolação pode ser fatal e é considerada uma emergência médica. Por isso, se chegar a esse ponto, chame uma ambulância. Se estiver passando por uma exaustão por calor, você pode sentir dor de cabeça, náusea ou fraqueza. Você também pode começar a suar mais do que o normal. Para evitar riscos à saúde relacionados ao calor, tenha um plano para manter o corpo resfriado. Se possível, evite a luz direta do sol e abra mão de atividades exaustivas. As duas coisas podem aumentar a temperatura corporal. Mantenha-se hidratado e use roupas leves e de cores claras. Beber água gelada pode ajudar a liberar o calor do corpo, mas se molhar ou borrifar água fria é ainda melhor. Mas em caso de emergência, algumas pessoas podem seguir o ditado melhor fora do que dentro. Use compressas de gelo ou tome um banho gelado para baixar sua temperatura rapidamente. Mas lembre que isso não é recomendado para idosos ou crianças. Para idosos, pular em uma banheira gelada ou aplicar compressa fria pode resultar na contração dos vasos sanguíneos e redução do fluxo sanguíneo à medida que a temperatura corporal cair. Tudo isso aumenta o risco de uma parada cardíaca ou derrame. Em crianças, essa tática pode causar um pico repentino do batimento cardíaco à medida que o corpo é inundado por adrenalina. Segundo passo: fique de boa em casa. Se puder ficar em casa, existem maneiras de manter o local fresco e arejado mesmo sem ar-condicionado. Evite lâmpadas de filamento, pois elas aumentam a temperatura no ambiente. Use cortinas de blackout para bloquear a luz solar.
Você também pode criar um ar-condicionado improvisado usando uma caixa, ventilador e uma bacia ou pote plástico com gelo. Lembre que o ar quente sobe. Por isso, se você mora em uma casa, fique nos andares mais baixos. Quando a temperatura cair à noite, abra as portas e as janelas para o ar quente sair e o ar frio entrar. E não ligue o forno. Que tal uma salada para o jantar? Terceiro passo: fique longe das ruas. Se você mora em uma cidade grande, os perigos do calor extremo são maiores graças aos fenômenos conhecidos como ilhas de calor urbanas, ou ICUs. Não, isso não é um novo reality show de namoro. Uma ICU é causada pela absorção da